nós estamos hoje aqui, nesse início de manhã, mais ou menos, às 8h30 da manhã, eu e a Lilian, tem a Sandra também, nossa colega que está aí na sala anexa, aqui nos ajudando, e nós vamos iniciar a nossa lição, a nossa aula aberta sobre como gerar valor nos seus projetos, né? A questão da estratégia até a adoção efetiva, o processo efetivo de projeto. As aulas abertas são eventos, encontros que a Dinâmica desenvolve a cada bimestre. A cada bimestre temos um tema, e a Lilian, no bimestre passado, a primeira aula aberta foi sobre cultura organizacional, a importância da cultura organizacional como base de tudo. E hoje nós estamos aqui para falar de projetos, né? Eu sou CEO e fundadora da Dinâmica. A gente tem aqui uma experiência na Dinâmica de quase 20 anos, trabalhando projetos, os processos, as transformações organizacionais e as grandes questões de adoção dessas práticas novas nas organizações para fazer a geração efetiva de valor. Está comigo aqui a Lilian. A Lilian é nossa diretora de operações, muito expertise sobre projetos. Bom dia, Lilian. Obrigada, Lilian. Bom dia, Lilian. Bom dia a todos. Fico feliz de estar aqui para a gente poder trocar ideias. Estou na direção de operações da Dinâmica e, como a Lilian comentou, a gente tem uma vivência de muitos anos. Passamos por várias organizações, vários tipos de negócio, e a gente tem bastante experiência, né, em questões de estratégia, cultura, os processos de adoção, né? Então, toda essa questão de desenvolvimento dos projetos nas organizações. E é por conta disso que a gente entende que nós temos bastante a contribuir e trocar ideias com vocês também. Convergir esses conhecimentos para a gente é sempre muito importante. E a ideia é um bate-papo, certo, Lilian? Então, a gente vai Isso, conversar sobre é isso. uma E aí, troca, é uma é troca. uma troca muito gostosa. E vocês fiquem também à vontade para colocar questões. É uma troca de ideias mesmo. Vai ser muito bacana. E já que nós vamos falar sobre isso, né, Lilian, eu queria começar o nosso bate-papo, e aí com a questão, afinal de contas, por onde tudo começa, Lilian? É, a gente, quando a gente estava preparando, pessoal, esse encontro, a gente pensou num roteiro, eu e a Lilian, né? A gente foi lá se planejar para pensar num roteiro, Acho pensando que a em Lilian, no 7 momento, pontos, congelou. né? Em 7 pontos sobre como fazer melhor essa conversa com vocês. E os 7 pontos vão do planejamento até a gente chegar como trabalhar efetivamente esses conceitos. Vamos passar pela questão da adoção, pela questão da cultura, pela questão da execução, e afinal o que é gerar valor. Mas nesse roteiro, a primeira questão é por onde a gente começa, né? O que é projeto, como gerar valor, e eu acho que tudo começa numa questão chamada planejamento, que, aliás, foi uma coisa que eu e a Lilian tivemos que fazer quando estávamos pensando aqui nessa aula aberta. E quando você pensa em planejamento empresarial, claro, como conectar o seu projeto ao planejamento, entender qual é o propósito da empresa, qual é a missão da empresa, ou seja, entender negócio. Não adianta eu tentar fazer projeto só trazendo métodos, templates e frames, se eu não entender claramente o que é essa empresa onde eu estou atuando. Quais são as questões que essa empresa tem? Qual é o análise de mercado dela? O quanto de... Você pode usar várias técnicas, mas o SWOT, ou SWOT, ou SWOT, quais são as fraquezas, quais são as oportunidades, quais são os resultados esperados do negócio? Não se consegue pensar em projeto se eu não conectar essa iniciativa a esse planejamento. Quais são os objetivos estratégicos dessa organização que você atua? Não importa se eu estou usando o BSC, o Balance Scorecard, ou se eu estou usando o OKR, né, os objetivos e os Key Results. Não importa qual é o método do seu planejamento na sua organização, mas entender que há um caminho e uma visão e uma intenção e uma vontade de chegar
num determinado ponto. Entender isso na sua empresa e conectar com quais são as estratégias que o seu projeto vai atender? Quais são os indicadores que o seu projeto vai atender para o resultado de negócio? Então, eu não faço projeto, porque a gente brinca muito, porque eu não tinha mais nada para fazer, né? E aí eu resolvi abrir um projeto. Não, o planejamento que dá essa visão do negócio, então, ele é fundamental para que nós, que trabalhamos com os projetos, façamos de verdade essa conexão entre planejamento e projeto. A gente não pode ficar fazendo o projeto desconectado do negócio. Não existe isso, né? Apesar de algumas vezes as pessoas tentarem, não, eu estou aqui fazendo o projeto X, né? E quando você pergunta, tá, mas o que que isso atende ao negócio? É fundamental sempre fazermos essa pergunta. Tá, ao que ponto do negócio, ao que ponto da estratégia ele atende? Que indicadores, que benefícios ele quer contribuir? Eu sei bem, a gente tem essa experiência, quando a gente chega, às vezes, em projeto, a gente pergunta, tá, esse projeto vai atender o quê? Quais são os benefícios esperados? O que ele atende da estratégia? Aí vem, às vezes, um ponto de interrogação. Não está muito claro. Ah, isso foi dito lá no business plan. Ah, isso foi dito lá no começo. Então, isso que foi dito lá no começo, ele é nosso roteiro, ele é nossa direção. Então, nós temos que ir recuperando sempre essa questão da visão, do planejamento, que é o que deve ser ponto de atenção sempre nos nossos projetos. Então, por onde tudo começa? Quando a gente entende o planejamento da empresa e a gente entende de verdade como esse projeto atende à estratégia da empresa e que benefícios, que resultados esse projeto precisa e se propõe a atender, né? E eu acho que uma das questões sempre que acontece nos projetos e cada vez mais a gente tem falado, né, e esse é o tema, né, gerar valor em projeto. Então, como é que eu gero valor em projeto, né? E, afinal, o que que é valor em projeto? Lilian, o que que é valor em projeto? Porque Bacana, essa é uma Lívia. incógnita ainda, né? Parece uma incógnita. Parece algo tão subjetivo, mas na prática faz muito sentido, né? Porque uma empresa, um negócio, ela acontece para o crescimento, para ter um desenvolvimento de um negócio que gere um valor de verdade. E o valor, na realidade, ele significa algo que seja percebido como útil, como saudável, que traga benefícios. E aí, pensando que isso é para vários stakeholders, né? Pensando que são as partes interessadas naquele produto ou serviço que a organização está entregando. Então, como é que a gente pensa na questão de valor? Se eu pensar também em stakeholders, eu estou falando de clientes, de acionistas, de funcionários, de fornecedores, a sociedade em geral, às vezes órgãos regulatórios. Então, pensando em toda a cadeia onde aquela empresa está entregando um produto ou um serviço. Então, se eu pensar na questão de clientes, a gente pode pensar que é oferecer o valor, é oferecer um produto e um serviço de alta qualidade. É talvez entregar um bom atendimento e uma experiência positiva também. É trazer soluções práticas, é trazer conveniência, atender às necessidades do meu cliente. Então, quando eu penso em valor para o meu cliente, pode estar em todos esses pontos. Se eu pensar nos acionistas, uma questão, pensando em acionistas, seria aumentar a rentabilidade dos negócios. É gerar um retorno sobre o investimento. Então, aquela empresa trazer esse retorno de investimento. Otimizar custos e a eficiência operacional, claro que vai fazer com que tudo isso aconteça também. Então, pensando em acionista, um valor para o acionista pode ser isso.
Para funcionário, é bastante interessante a gente pensar, porque para o funcionário, um valor pode ser um ambiente de trabalho positivo, saudável, pode ser oferecer oportunidade de desenvolvimento para aquela pessoa, ele se perceber crescendo, pode ser reconhecimento, uma remuneração justa, um senso de propósito, de pertencimento. Isso é muito bacana de a gente pensar, porque as pessoas estão, né, nós estamos dentro das organizações e temos valores que são próprios. Pensando em fornecedores, estabelecer relações de parceria justa, transparente. A gente sabe que às vezes é uma coisa que acontece que só favorece uma das partes. Possivelmente você não está gerando valor para o seu fornecedor também, que permita um crescimento mútuo, né? Então, isso é muito bacana da gente pensar, que tenha valor ao longo de toda a cadeia de suprimentos. Se eu pensar na sociedade, contribuir para o desenvolvimento social, econômico, adotar práticas sustentáveis, respeitar o meio ambiente, agir de forma ética e responsável, são questões importantes e que geram valor. Uma coisa que a gente ouviu até recentemente, a gente estava no evento, né, Lilian, sobre esse tema, Isso, muito e legal. uma das pessoas comentou que para entender o valor, eles fizeram levantamento de expectativas com os stakeholders. Afinal, o que é valor para você? Área financeira, para você, área comercial, para você, área industrial? O que significa isso? Até para que eles pudessem desenvolver os projetos olhando para a estratégia e buscando o valor esperado pelos stakeholders, pelas partes interessadas naquilo que eles estavam entregando. Eu achei muito interessante, porque é uma questão, a gente faz às vezes na questão de gestão de mudanças, a gente vai ouvir os stakeholders com relação à mudança. E eles fizeram isso também buscando a percepção de valor, para que eles pudessem fazer um trabalho adequado. Uma coisa bacana, né, Lilian, que a gente fala, que para que tudo isso aconteça de forma sustentável mesmo, é preciso que esses stakeholders eles adotem o que está sendo colocado como uma proposta, como uma entrega. Então, essa adoção é fundamental, né, da gente pensar um trabalho com as pessoas. E pensando nisso, né, Lilian, tem uma questão de gestão bastante importante. Então, se a É. gente pensar sobre governança, e aí pensando Uhum. dentro do escritório de estratégia, como é que isso, qual a importância disso, Lilian? Como é que você vê isso? Então, é interessante porque no mercado, de modo geral, você está, hoje em dia, a gente usa vários termos para falar do escritório, né, estratégico, né? Não importa qual é o termo que você está usando. Aliás, essa é uma discussão ainda, né? É PMO, é VMO, é TMO, é XMO, it doesn't matter what MO is. Porque, na verdade, eu estou falando do escritório, né, de gerenciamento dessa estratégia da entrega de valor. E eu acho que o nome não pode levar um ou outro conceito, mas o que está no fundamento disso é que é um modelo de gestão que deve ser estruturado. A governança é um modelo de gestão a se estruturar. E eu acho que isso é o fundamental. Quais são as práticas, quais são os processos, quais são as estruturas, qual é a responsabilidade de cada um, como dirigir esse portfólio estratégico. Então, isso é fundamental quando a gente pensa num modelo de governança, porque é dar governo a, né? Governança é dar direção, dar estruturação, dar uma gestão organizada. Então, o que faz esse escritório, seja ele ou essa governança, o nome que se der a isso, e aí nesse evento da semana passada, essa também era uma questão, né? E a gente tem ouvido muito essa discussão no mercado, mas eu me chamo PMO, eu não me chamo VMO, eu me chamo escritório corporativo, eu sou um escritório estratégico, eu estou ligado ao planejamento. Eu acho que o que vale nisso tudo, que para a gente é muito importante, é você ter como responsabilidade esse alinhamento que nós falamos entre o projeto e a estratégia. Esse é o primeiro ponto.
Então, essa é uma responsabilidade dessa governança. Segundo, garantir a alocação de recursos, porque a gente sabe que, e aliás, tem estudos, né, de Harvard que diz isso: se eu tiro o recurso, eu gero uma frustração, quer dizer, eu sei tudo que eu tenho que fazer, eu tenho plano de ação, eu tenho motivação, mas eu não tenho recursos. Se eu tenho toda a visão e não tenho recursos, eu gero uma frustração. Então, esse escritório ele vai trabalhar e essa governança para fazer a alocação de recursos. E eu estou falando de recursos de todos os tipos, né? Os recursos financeiros, eu não gosto de chamar de recursos humanos, mas o lado humano, né? A possibilidade das pessoas desenvolverem esse projeto efetivamente, tem que maximizar o valor do portfólio. Não é qualquer projeto, né? Eu tenho que criar critérios, dada a minha estratégia, o meu planejamento, quais são os critérios, qual é a direção. Esse projeto, eu preciso ter uma régua de priorização, porque senão tudo é importante, quando tudo é importante, nada é importante, né? Então, eu preciso dizer, e essa é uma função do escritório, porque acompanha e faz acontecer a estratégia, porque é isso, o projeto é uma forma da estratégia se consolidar. Eu quero chegar lá. Através de que iniciativas, de que projetos, de que caminho eu vou chegar lá naquele resultado esperado? Então, maximizar esse valor do portfólio de projetos, da sua estruturação de projetos. O escritório, ele vai olhar todos os projetos. Ele não olha um a um, ele olha. Às vezes, é um escritório que ele não é de execução, é uma governança não de execução. A execução pode estar descentralizada, mas o escritório, essa governança, garante o alinhamento, porque quando a gente busca valor, né, quando a gente, nesses movimentos de transformação, se busca o valor, não é uma ação única, não é uma ação isolada, né? Então, como todos os projetos entre si, um apoia o outro no processo, como a Lilian falou, da necessária adoção para a geração de valor. Então, um projeto apoia o outro. Eu acho que outro ponto que cabe ao escritório, cabe a essa governança, é gerenciar risco, né? A gente precisa, definitivamente, gerenciar risco, e risco de os de todas as categorias, né? Os riscos tecnológicos, os riscos de mercado, os riscos organizacionais, os riscos de pessoas, todos os riscos voltados à adoção, todos os riscos voltados à entrega da solução que se busca, do valor que se quer, mas gerenciar risco e não é ter uma tabela de risco, né? É efetivamente trabalhar no gerenciamento, né, do risco, não de ter uma tabela de risco. E um outro dado importante é a transparência e a transparência de informações entre o escritório, essa governança e a própria empresa, porque ele serve à empresa, né? O seu grande cliente é a estratégia, é a empresa, é o negócio, e ter uma comunicação que vai muito além dos canais. Quer dizer, é uma comunicação efetiva, uma comunicação interpessoal, uma comunicação que sai do castelo e vai a campo, né? Não pode ficar, né, dentro do castelo da governança, dentro do castelo do projeto. Ele precisa ir a campo, como você falou, né, Lilian? Eu preciso ouvir os stakeholders, eu preciso saber o que é valor, né? Eu preciso gerir essa expectativa de valor, e eu preciso ter claro no processo de governança o que afinal é valor e como fazer essa gestão. Então, acho que quando a gente está falando de governança, a gente está falando dessa visão integrada entre todos os projetos. É, sim, um modelo de gestão. A governança é sempre um modelo de gestão em que as pessoas precisam também se adaptar, né? Adaptabilidade é uma outra palavra forte no nosso mundo atualmente, né? Precisam se adaptar a esse modelo de gestão que não estamos acostumados ainda, e precisamos evitar uma coisa que é muito natural hoje em dia. Quer dizer, não sei se é natural a palavra certa, mas acontece muito, que é a sobrecarga de projetos.
né? A gente tem um estresse, né, de quantidade de projetos e a maioria não é dedicação integral. Então, tudo isso cabe a esse modelo de governança trabalhar, para que essa execução, que às vezes está descentralizada, a execução efetiva do projeto, ela pode estar descentralizada, e o escritório, a governança é aquela que orquestra o processo, para que essa execução seja de fato eficaz. E eu acho que esse ponto de execução, né, Lilian, é um ponto bastante importante no Uhum. nosso momento. Ah, tem Beleza. uma pergunta que eu acho que é da Mônica, deixa eu ver aqui. Ela diz o seguinte: por vezes identificamos projetos desconectados num cliente, gerando ainda maior desafio. O que fazer quando não há um escritório de projetos e estamos num projeto específico? Como podemos ajudar através das técnicas de mudança e de adoção? Vamos engatar essa pergunta da Mônica na nossa pergunta de execução, porque Execução. esse é um problema de execução, né? Você Exatamente. está numa empresa onde esse universo ainda não existe e você está lá isolado, como uma estrelinha isolada e tendo que pensar nesses desafios todos. Vamos falar um É pouquinho da verdade. execução, Da então, execução. nosso quarto ponto aqui nesse Essa encontro sobre projetos. A parte de execução é sempre interessante, né? Como a Aline comentou, isso é um processo. Então, eu tenho uma estratégia que gera um portfólio de projetos. Esses projetos em andamento, eles vão requerer recursos humanos, financeiros, materiais. E para executar tudo isso, a gente tem que estar sempre revendo a questão do valor, né? Se eu estou conseguindo fazer as entregas, se está gerando valor. Se não, a gente deveria rever os projetos em si, isso gera alterações de escopo, além do que, na execução, a gente tem os projetos que são estratégicos, que podem ou não estar no escritório, e também são as iniciativas, às vezes, das áreas, iniciativas isoladas. Mas o que acontece com muita frequência, que a Lina comentou, é que os recursos são os mesmos. Então, são as mesmas pessoas tentando atender tudo, e vira uma coisa quase que impossível. Pensando na nossa execução, vamos pensar que executar projetos, programas ou o meu portfólio de forma eficiente. Quando eu falo eficiente, eu estou falando de otimização de recursos, sem desperdícios. Então, quando eu estou executando um portfólio, se eu tenho os mesmos recursos, isso deveria estar escalonado, medido, até para se entender se é possível ou não entregar. Ele, para gerar uma execução eficiente e eficaz, e aí eficaz eu estou dizendo com relação a alcançar os resultados desejados ou o objetivo previsto, ou seja, eficaz significa isso também. Isso tudo envolve uma combinação de planejamento cuidadoso, a execução e o acompanhamento da execução. É claro que a nossa audiência hoje, eu pude ver rapidamente, eu sei que tem várias pessoas que são de projetos, né? Como a Lina comentou também. Então, o que eu vou falar não é uma coisa nova, mas é importante a gente ter atenção a algumas coisas, que na execução, às vezes, a gente esquece. A gente que está muito em projeto, a gente sabe, às vezes tem excelentes gestores ou de programas ou de projetos, que são PMP, por exemplo, ou são especializados em Scrum, em Kanban, né? Vou pensar nos métodos ágeis, e que na execução acabam se confundindo, errando. Até porque entre eu conhecer o método e aplicar de verdade, tem uma diferença, né? Então, isso é importante para a gente relembrar. Então, se eu pensar primeiro na definição, né, desse projeto, primeira pergunta é se o objetivo do projeto que é SMART, ou seja, isso é um objetivo específico, mensurável, alcançável, relevante, tem prazos definidos, isso é uma coisa importante também. Isso precisa ser conversado e esclarecido para toda a equipe que vai executar o projeto. O escopo foi detalhado, né? Então, eu tenho claramente o que está incluído e o que não está incluído, né? O que está excluído do projeto. Então, o que eu entrego, que é meu escopo, e o que eu não vou entregar. Isso é muito importante estar sempre claro também. Se a gente pensar nos métodos clássicos, como eu comentei, né, do PMBOK,
os projetos clássicos, isso é um pouco mais claro da gente pensar. E se eu pensar nos métodos ágeis, a recomendação é que pelo menos eu tenha um norte com o MVP, pensando que é o produto mínimo viável, né? Uma versão básica do produto que eu vou entregar e que serve para testar a ideia. Isso é importante também, porque eu pelo menos tenho um norte do meu escopo. É claro que ele é mais flexível, se pensar no ágil, mas é importante eu saber o que eu tenho que entregar, né? Então, pelo menos essa parcela inicial. Entregáveis claros. É muito comum a gente saber que tem um projeto, mas eu não tenho clareza exatamente do que eu tenho que conferir de entregas. As partes interessadas forem identificadas, como a gente disse, esses stakeholders em toda a cadeia, né? É comum a gente pensar que os stakeholders são só a direção da empresa ou o grupo de gestores, mas eu tenho a equipe do projeto, tenho as áreas de negócio, tenho parceiros, tenho órgãos regulatórios, então eu tenho que pensar no todo. E se eu identificar, já pensar em como é que eu vou envolver e manter informado constantemente. Isso só para minha definição de projeto. Se eu pensar no planejamento, eu tenho que pensar numa estrutura de detalhamento do trabalho. A gente chama isso de EDT, né, na sigla clássica. E significa que o projeto ele tem tarefas. E eu posso pensar num pacote de tarefas menores que sejam mais gerenciáveis para poder fazer essas entregas. Isso é importante ter na estrutura do meu cronograma. E falando de cronograma, ele tem que ser realista. É muito comum a gente ter vários atrasos, às vezes até início de projeto, porque, sei lá, às vezes até contratação de todos os parceiros para execução, a montagem da equipe, pode ter um atraso. Mas é muito comum a gente já ter a data fim já cravada, porque ela está no portfólio de projetos, porque ela está numa estratégia. Significa que eu vou tentar colocar minhas atividades dentro de um cronograma que eu já sei que não é real, né? Isso é uma coisa fadada a dar errado, né? A gente já ter os no-goes de projeto também. Alocação de recurso, como a gente comentou, novamente dizendo, é um ponto importante. E eu estou pensando, eu estou olhando para o meu projeto, mas se eu estou no escritório de estratégia, eu tenho que olhar para o meu portfólio, até para poder garantir que os recursos que eu preciso realmente estejam disponíveis. Gerenciamento de riscos, como a Lilian comentou, é uma prática que tem que ter sempre, no escritório, na estratégia, no portfólio. Toda vez que eu mudo a expectativa de entrega do meu projeto, que eu tenho uma mudança que eu tenho que fazer por N motivos, enfim, eu posso sim ter um risco, e a partir desses riscos potenciais, é muito importante a gente pensar na probabilidade e no impacto que esse risco vai gerar, não só no meu projeto, mas no portfólio que está linkado à estratégia, que está pensando no valor. Isso é muito importante a gente olhar, né? Então, uma prática de gestão é extremamente importante. Na execução, se eu pensar que eu estou lá já executando, já formatei o meu projeto, fiz o planejamento, eu estou executando. A comunicação clara e constante, ela é extremamente importante para as partes interessadas como um todo. É claro que a gente vai pensar nos canais ou na governança total da comunicação, mas eu preciso manter a equipe e todas as partes interessadas informadas de forma constante. Pensar em reuniões regulares de acompanhamento é essencial também. A gente já vivenciou projetos que não tinha minimamente uma reunião de acompanhamento, que se entendia que a área de negócio não precisaria ser informada, porque era uma questão técnica, por exemplo, do projeto. Pensando que eu tenho que dar subsídios o tempo todo para toda a cadeia. A parte de delegação é uma coisa bastante importante. Então, atribuir tarefas aos membros da equipe com base nas suas habilidades e responsabilidades. Às vezes eu dou um desafio para um profissional que talvez ele não esteja preparado. E eu preciso desenvolver essa pessoa, preciso ter um olhar. Então, para eu delegar, eu preciso conhecer os membros da minha equipe, as suas competências técnicas e comportamentais. Eu não posso dar um desafio maior, porque senão vai virar um sofrimento. Eu preciso desenvolver com um olhar atento para a saúde humana. Isso é importante também. Gerenciamento de equipe, então fazer esse incentivo pensando na colaboração, motivando a equipe e fornecer feedback constante e regular
para quem está desenvolvendo o projeto. Pensar no acompanhamento no progresso, pensando sempre no desenvolvimento do projeto, na execução, identificando desvios, tomando as ações corretivas, que nem sempre são coisas fáceis de fazer, mas as conversas difíceis precisam acontecer, e toda vez que eu fizer um replanejamento, eu preciso olhar para o portfólio, eu preciso voltar para o olhar de estratégia. Isso é muito importante. E negociar com as partes interessadas. Eu não consigo simplesmente mudar um escopo e não olhar todo o impacto na cadeia toda. Monitorar projeto, a gente não precisa nem falar da importância, né? Então, ter os indicadores de desempenho claros, né? Fazer a medição, comunicar, ter ações corretivas com base nos indicadores. É importante o indicador, mas desde que ele seja realmente utilizado. Às vezes a gente tem nos projetos, em alguns cenários, a síndrome do indicador, né, Lívia? Então, é indicador do indicador do indicador e ninguém faz nada com aquilo. Então, a gente precisa ter um indicador e ter ações efetivas para correção, né? Manter relatórios de status nos fóruns que forem definidos, com base na governança do projeto, e essa governança do projeto tem que estar linkada à governança da estratégia, né? Isso é muito bacana também. Pensar no gerenciamento, a gente chama de GMUD, né? Mas toda vez que eu tenho uma mudança de escopo do meu projeto, eu preciso ter um processo formal para gerenciar as mudanças do escopo e, novamente, avaliar impacto no cronograma do projeto, na portfólio, estratégia e fazer as negociações que serão necessárias para poder realinhar a rota. Isso é muito importante. Reunião de revisão, uma coisa constante também no monitoramento. Isso é muito importante. Quando eu estou fazendo encerramento de projeto, eu preciso fazer um encerramento de forma, um processo formal, garantir que os entregáveis sejam todos oficializados na sua entrega, uma documentação completa e uma coisa muito bacana que a gente fala muito, nem sempre a gente vê acontecer, é realizar uma avaliação no pós-projeto. Então, documentar as lições aprendidas, ou seja, o que funcionou bem, o que poderia ter sido melhor e o que eu vou, de fato, mudar. Na próxima vez eu não vou fazer mais. Essas lições aprendidas a gente até vê acontecer, documentar. Mas a reutilização não é comum a gente ver, de verdade não é. E que é uma pena, porque Nada comum. nada comum. Verdade, Lívia, você foi mais explícita, é isso mesmo. Não é nada Para ser comum a gente ver. sincero, nada comum. E aí a gente erra de novo no mesmo ponto, né? A gente aprende tanto que a gente continua errando, né? Então, Errando no meu. A gente falo não isso. aprende, na verdade, a gente só erra, né? Mas como é que é? Verdade. Errar rápido, né? Corrigir rápido, Corrigir. aprender rápido. A gente tem essa dificuldade imensa nas organizações, talvez pela pressa de ir para o próximo projeto, né? E de não fazer as aberturas de projeto. Isso também, para mim, é parte da execução, né? Quando você vai iniciar um projeto, uma ação, você levantar com as pessoas e com os stakeholders, todos, de toda a cadeia, como você falou, o que que nós já fizemos que a gente pode fazer melhor? O que que nós, em outras situações, nós não fizemos e poderíamos ter feito? E o que que a gente já fez errado que a gente não precisa errar de novo se o contexto se repetir, né? Eu acho que é sempre lembrando que se o contexto se repetir, obviamente, né? Então, acho que Verdade. lição aprendida é uma coisa que você poderia usar, né? Ou as reuniões de retrospectiva. Eu já tenho visto até em alguns projetos de Verdade. agilidade, é melhor não fazer reunião de retrospectiva. Como não? Né? A gente, como não? Vamos, Como porque não? isso te dá uma próxima história melhor, como sempre foi, né, no conceito de lições aprendidas, que faz parte do conhecimento empresarial, né? Ele é usado nos projetos, mas ela é um modelo, um processo que vem dos estudos do conhecimento empresarial e que a gente coloca como, não, melhor não fazer, estou com pressa para fazer outra coisa. E assim a gente não aprende dentro da estrutura. E aí, como você estava falando, para ser uma execução eficaz, para fazer certo o que é certo fazer, né? Porque eficácia é isso, né? É Uhum. fazer certo o que é certo fazer. A gente costuma ser muito eficiente, a gente entrega, É mas pouco a gente eficaz. não é eficaz, porque não faz certo Verdade. o que é certo fazer. Então, acho que essa é Verdade.
Lilian, a gente falou bastante da tal da gestão de portfólio, né? Porque eu É, estou falando uma estratégia, tem um conjunto de projetos ali e que a gente espera que gere valor de verdade. Essa é a é, ideia, né? Então, para essa gestão de portfólio, como é que você vê como trabalhar a adoção e o é. impacto cultural? Estou pensando em impacto cultural, comportamento, adoção são pessoas. Como trabalhar tudo isso para que seja Pois é. efetivo? É. Nossa, É, lembrando, né, a gente sempre falou muito sobre isso, até porque a Dinâmica trabalha, né, com o processo de adoção nos projetos, o quanto isso é uma atenção que a gente precisa dar e cada vez mais claro sobre isso, né, porque quando você fala em gerar valor, você está falando que aquele valor daquela iniciativa vai acontecer, aquele resultado esperado vai acontecer quando você tiver com que as pessoas dessa empresa tiverem adotado aquele novo processo criado, aquele novo modelo de desenvolver, aquele novo modelo de fazer, aquele novo modelo de executar uma gestão da rotina, porque um projeto entrega uma mudança na gestão da rotina. É isso que um projeto faz, né? Um projeto entrega uma mudança em um processo. E ele só vai gerar o valor esperado, seja um valor, qualquer dos tipos de valor que você falou, quando aquele grupo humano, aquele grupo de pessoas que compõem aquela empresa, adotarem. A gente sabe, pelos estudos de adoção, que cerca de 16% do universo onde você atua estão entre os que primeiros adotam, e você tem um esforço de adoção, que a gente chama de abismo, né, no processo de esforço, que você passa por um esforço de adoção, para ir buscar mais 32% das pessoas no processo de adoção. Então, o processo de adoção é um processo que tem que se ter muita atenção, porque ele é o que permite a geração de valor. Não adianta eu entregar os entregáveis, mas não entregar valor. E é o que a gente vê muito atualmente ainda é que, entreguei o projeto. Sim, mas e o que o projeto esperava, o que a empresa, o negócio esperava sobre o resultado daquele projeto, seja nas áreas de maior harmonia na empresa, melhoria no ROI, melhoria na produtividade, melhoria na diminuição de custos, aumento de receita, na forma como as pessoas trabalham, de ter mais flexibilidade, seja o valor quantificado ou qualitativo, a gente não, já fiz a entrega. Então, eu acho que uma das questões da adoção é nós, gerentes de projeto, e eu digo nós porque a gente é gerente de projeto o tempo todo, né? Nós, gerentes de projeto, mudarmos uma mentalidade que nós temos, que é a entrega pela entrega. Já entreguei a minha parte, né? Não, já entreguei a minha parte, está aqui a solução, né? Você entregou, verdade. né? Eu tenho que sair da mentalidade da entrega pela entrega, do entregável, para a entrega de valor, do propósito daquela ação. E isso impacta claramente cultura na empresa. É a cultura de como eu percebo a importância de projeto, a cultura de uma empresa que entende que liderança, stakeholder, capacitação, comunicação, tudo isso faz parte, né, do nosso trabalho quando eu busco entregar valor, não a entrega pela entrega. Eu acho que esse é uma coisa que a gente vem discutindo muito, né, Lilian, com os Verdade. clientes, com o mercado, de que não é entrega pela entrega. É, o escritório corporativo, o escritório com o nome que se deu, essa governança, o olhar dela é o olhar de entregar valor. Então, acho que, por exemplo, tem até uma pergunta aqui do Marcos, do comendador Marcos, ele diz assim, como é que o escritório pode ser um parceiro estratégico das áreas para acelerar as entregas dos projetos, aumentar a percepção de valor dos sponsors internos e externos? Esse é o papel do escritório, né? Como que ele pode fazer isso? Trabalhando a liderança, trabalhando os stakeholders, fazendo processos em que a gente está mudando a forma como a empresa entende um projeto.
não é um projeto técnico, é um projeto de negócio. Não é um projeto da área de RH, é um projeto de negócio. Não é um projeto da área comercial, é um projeto de negócio. É um projeto que atende à estratégia. Eu acho que quando nós pararmos de falar nas empresas de que isso é um projeto da área X, ou é um projeto, Uhum. quando ele é um projeto da estratégia da empresa. Eu acho que isso é uma função da governança e um trabalho imenso da adoção, porque ele impacta na forma como a empresa percebe os projetos, né? Como é que ela percebe e como as pessoas. Quando eu digo empresa, eu digo as pessoas, né? Porque a empresa é um conjunto de gente que desenvolve processos para um propósito. Isso é uma empresa. Então, se eu estou mexendo em processos, e eu estou mexendo nisso, eu estou mexendo nos processos, para que o propósito seja de maior valor, as pessoas estão impactadas. São três temas, né? As pessoas que desenvolvem processos para entregar o propósito, a missão, os objetivos, o planejamento da empresa. Ora, eu estou mexendo nos processos, porque eu estou mexendo em projeto. Projeto entrega processos novos. Para que atenda essa missão, eu preciso que as pessoas adotem. Então, como não olhar para as pessoas e para o processo de adoção, que envolve claramente a alta administração alta administração e liderança como competência, né? Liderança, o desenvolvimento de um corpo de líderes em todos os níveis. Quando a gente fala liderança, há muitos anos, há 20 anos, na dinâmica e mesmo antes, nas nossas carreiras, Verdade. liderança nunca teve a ver com cargo. Liderança tem a ver com a capacidade de influenciar para o resultado, né? A gente brinca muito internamente dizendo é 1% de inspiração, 99% de transpiração. Por que isso? Não tem a ver com cargo, não tem a ver, liderança é do presidente ao porteiro, todos, né? Quem é responsável por essa governança? Quem é responsável pela adoção? Todos nós, todos na organização somos responsáveis. A governança, as estruturações, os modelos de gestão vão capacitando as pessoas para esse processo de adoção, né? Mas, no limite, né, quem é responsável pela qualidade na sua empresa? Todos. Quem é responsável por fazer com eficácia os processos na sua empresa? Todos. Então, mas os processos de gestão e de governança ajudam a disseminar essa prática. E cultura, quando a gente diz impacta na cultura, é porque impacta naquilo que é o que eu vejo que eles fazem. Porque traduzindo cultura, né? Cultura sempre parece um ghost, né? Aquela coisa meio etérea. Isso é um problema de cultura, eu não sei, né? A cultura daqui. Ora, se a empresa é um conjunto de pessoas com processos para um propósito, quem é que desenvolve a cultura? As pessoas. Uhum. É o jeito que eles fazem que define a cultura. Então, a cultura, ok, está lá escrito o que a gente vai ser quando crescer, mas é o jeito que eu faço. Então, eu acho que trabalhar essa mentalidade que a gente precisa sair da entrega, seja lá o que eu estou entregando, se isso está atendendo expectativas ou se está gerando valor, não é problema meu, é problema nosso, é problema de todos nós, né? Porque eu tenho que sair dessa mentalidade de entregar projeto por entregar projeto para entregar o valor que aquela empresa quer. E claro que isso leva a gente a ter várias novas competências, né, Lilian? E Sim. você que saiu da matemática para a terapia, da Verdade, matemática, verdade. do hard skills, né, para a psicanálise, para É os verdade. soft Soft skills, skills. conta para a gente o que são essas competências, que é isso que a gente está sentindo, né? Como a gente desenvolve novas competências para um mundo que não é mais um mundo visto apenas pelo hard skills, pela entrega a qualquer custo, mas é visto pelo valor e como envolver as pessoas para a geração desse valor. É verdade. Isso é bem interessante. Eu gosto de brincar que tudo é análise, ou de modelo matemático, ou de uma pessoa. É análise. Ou de cultura, é análise. A Né? O análise. resultado de uma pesquisa, é análise. Então, essa capacidade de leitura de cenário, inclusive, é uma das competências que a gente precisa, sim.
E aí, para falar um pouco das competências, Lilian, porque agora tem a sopa de letrinhas, como a gente diz, né? Então, a gente fala de escritório de projetos, em algumas organizações é o VMO, outras é o XMO, outra é o PMO, outra é o TMO. Tá? Eu vou falar um pouquinho de cada um deles. Né? Mas pensando que eu tenho competências dentro de um escritório, e é como você bem falou, né? A competência é de quem? Das pessoas que estão dentro do escritório. Então, eu preciso desenvolver potencial humano para que eu tenha um grupo, um time que tenha mais eficiência e eficácia. Né? Isso é muito bacana da gente pensar. É claro que dentro de um escritório eu preciso ter sempre o olhar de estratégia, né? Então essa capacidade de ler cenário, de entender se aquilo que eu estou entregando tem a ver com a estratégia, qual é a estratégia da empresa, isso é muito bacana. A gente até vê essa questão do planejamento empresarial, mas como isso é desdobrado, já é uma deficiência, né, Lilian, que a gente vê, porque a maioria não chega, média gestão às vezes não tem clareza da Não. estratégia organizacional. E Isso é seria uma uma falha. função dela ser a tradutora da estratégia, né? Acho que uma das funções da média gestão é exatamente fazer essa tradução da estratégia para a operação, né? E às vezes você Totalmente. pergunta para a média gestão, e aí, qual é a estratégia? Às vezes uma resposta assim, não temos. Não, se Não não tem. temos, já Não, mas quebrou a ninguém me empresa. disse, mas eu não Ninguém sei. me disse, Isso, basta ler na mídia, exatamente. É mais ou menos basta isso. Ou ouvir os só, discursos da empresa, né? é verdade. Às vezes eles dizem só os deuses sabem, é mais ou menos Só os isso. deuses sabem. Então acaba não desdobrando, e isso é prejudicial também. Como a Lilian falou, como é que eu vou adotar se eu não sou comunicado, envolvido, engajado durante? Né? Se a liderança, de alguma forma, não se apropria também dessa responsabilidade. Então, isso é complicado. Pensando em alinhamento, tem a gestão e execução de projetos, ela está como uma competência dentro do escritório, a geração de valor, como a gente comentou, a transformação e inovação, e aí é claro que a gente tem questão de cultura também o tempo todo, né? Que eu tenho que ter uma cultura de inovação, é uma cultura colaborativa, que desenvolve pessoas, tem muitas coisas para se transformar. Governança, a padronização, né, dos processos, enfim, a comunicação, liderança, integração e agilidade, isso tudo deve estar dentro do escritório. Mas eu vou até comentar, agora pensando na sopa de letrinhas, né? Eu gosto de pensar quase como um modelo, parece aqueles conjuntos matemáticos, né? Está contido em. Se eu pensar no PMO, ele é um primeiro, vou pensar que é o que a gente mais vê hoje em dia, falar, eu tenho um PMO. O PMO também pode ser responsável pela geração de valor. Para isso, ele tem que expandir um pouco a sua competência. Então, eu vou começar pelo PMO, pensando aí no Project Management Office, a padronização, o foco principal dele. Padronização, governança, suporte à gestão de projetos. Perfeito. Que competências chaves um PMO tem que ter? A gestão de portfólio e cronogramas, metodologia, e essas metodologias, a gente ouviu esses dias a expressão, como é que é, Lilian? Nós somos o quê? Agnósticos, Agnóstico. É. certo? Metodologicamente somos agnósticos, nós Agnósticos. também. Nós também, né? Nós Ou seja, usávamos uma outra expressão que é: eu tenho uma caixinha de ferramenta com várias metodologias e eu analiso sempre o contexto e o cenário e uso a metodologia ou o conjunto de métodos e práticas que melhor se adaptam. Ou seja, nós sempre fomos agnósticos desde que nascemos aqui, trabalhando projetos nas nossas empresas e agora na Dinâmica. exatamente. Até a nossa própria é embasada em vários Em vários, pensamentos, né? né? Já é um Exatamente. conjunto referencial, né? Exatamente, dessa gnose. Enfim, então, metodologias, claro que o PMO tem que trazer, tem que ter embasamento, governança, controle constante, monitoramento de indicadores e um suporte técnico e capacitação, porque o PMO, ele conduz os times para que possam executar da melhor forma os seus projetos e o seu portfólio. Se eu pensar no VMO, Value Management Office, o foco principal dele é geração e maximização de valor para o negócio. E aí entra o que a gente está falando agora. O que, que é valor, né? Então, todos esses conceitos que a gente discutiu com vocês. As competências chaves, eu tenho que pensar em análise de valor e benefício. Para analisar, eu preciso saber qual é o valor. E aí eu preciso medir, eu preciso ter KPI. Se eu pensar, está dentro do PMO também, né? Um alinhamento estratégico constante, então eu preciso olhar para a estratégia, para o portfólio, e ver como é que a execução está acontecendo, que poderia estar dentro do PMO também. O business case e o ROI também,
né? Então, esse projeto ele tem fundamento para quê, o que que ele vai entregar e qual é o ROI esperado, né? Então, se eu pensar numa gestão de portfólio, eu também estou considerando, estou monitorando o ROI constantemente. Tomada de decisão baseada em dados, então eu preciso ter análise de informações de forma constante, até para poder medir o valor. A priorização de iniciativas, né? Então, aquela coisa que a gente comentou, se eu tenho uma estratégia, eu tenho um caminho a seguir, uma visão, e eu tenho vários projetos que vão brotando na organização, eu preciso priorizar. Então, para isso, eu preciso ter essa visão do valor, que a gente está pressupondo estaria dentro do VMO, tá? O VMO, para mim, ele também tem todas as competências do PMO, A certo? gente está dizendo mais no mercado que é como se fosse uma evolução, né? Você tinha um PMO, está evoluindo para um VMO, né? Então é um processo evolutivo, ele não é tipo, vou começar tudo de novo. Então, se Verdade. você já tem um PMO, você evolui para um olhar, como a gente está dizendo, dessa mudança de mentalidade para olhar o valor e talvez olhar, porque às vezes o PMO ele é muito focado em um projeto, e o VMO, se espera, o escritório corporativo de estratégia, ele olha o portfólio linkado à estratégia. E o que aconteceu muito no mercado foi você ter um PMO num projeto, né? É muito mais como um controller daquele projeto do que um link com a estratégia. Então, é um processo evolutivo de Evolutivo. amadurecimento nas Isso. empresas, né? Por isso que eu até faço uma visão de estar contido em, né? Você vai Isso aí. incorporando, você vai Isso. incorporando. O TMO, Transformation Management Office, ele tem uma gestão de grandes mudanças e transformações organizacionais como foco principal. Para esse TMO, é considerado como competência-chave a gestão da mudança organizacional. Como a gente comentou, se eu pensar em change management, ele está no processo de adoção que a gente tem comentado. E aí ele está em todos. Porque se eu tenho um projeto dentro do PMO exclusivamente, mas eu não trabalhar a adoção do que aquilo vai ser entregue, eu também posso ter perda de valor ali, porque as pessoas não adotaram, né? Então, essa visão do change management, como a gente está dizendo, é uma evolução. Está dizendo aqui dentro do TMO, mas em todos os anteriores também é verdade. Uma comunicação estratégica também. A liderança que transforma, transformacional, ela precisa ser trabalhada. Essa competência de liderança, ela vai sendo desenvolvida em todas as camadas. Visão sistêmica e de longo prazo no TMO, pensando na transformação. Inovação e adaptação cultural. A gente comentou isso também, a questão de como eu trabalho a adoção e cultura no VMO. Por isso que está dentro, né? As coisas vão se repetindo, como a gente tinha comentado. O XMO, que é o Execution Management Office, execução eficiente e integrada de iniciativas. Eu estou pensando nessa execução do portfólio como um todo. Aí ele fala como competência-chave, integração entre as áreas de projetos. Se eu pensar nos demais, também é verdade. Planejamento operacional também é. Agilidade e entrega contínua, com Ou certeza. seja, é um conjunto pequeno de competências. Exatamente. Que tá, de novo, né, novamente contido Sim, nos outros. Gestão sim, de sim. recursos compartilhados, claro, aquele olhar do eu tenho um portfólio, eu preciso de recursos, como é que eu faço essa gestão? E a resolução de conflitos e impedimentos o tempo todo. Está dizendo que é no XMO, mas se eu pensar em desde o Está projeto nos do outros. PMO, Está nos está outros. nos outros, Tá nos né? outros. Então, E eu é acho uma sopa de letras. mas eu acho que, de uma certa forma, até para a gente tem uma pergunta aqui do Maciel, Bacana. ele diz assim, quais são os requisitos, né, para se criar um escritório de projetos? E, Maciel, além de tudo né, que a gente estava agora e a Lilian comentando sobre as competências necessárias, eu acho que uma delas é, por exemplo, o pensamento crítico, né, a sua capacidade de análise crítica, porque você vai ter que analisar contexto, vai ter que analisar indicadores. Depois tem uma outra pergunta sobre indicadores que a gente quer aqui amarrar nesses finalmente. Eu acho que para trabalhar tudo isso, tentando fechar aqui alguns pontos, ou seja, você precisa ter foco no negócio. Não importa se você está no PMO, XMO, VMO, and so on, você precisa ter foco no negócio. Você precisa entender que o seu projeto tem que gerar valor. Você precisa fazer a pergunta básica: por que eu estou fazendo este projeto? Ao que ele atende de valor para a empresa?
né? Por que decidimos fazer esse projeto? O porquê é fundamental. E pergunte quantas vezes for necessária esse porquê, para que você tenha clareza quantitativa e qualitativa do valor que você vai entregar para todos os stakeholders. Fazer esse alinhamento estratégico é chave nesse processo, né? É um processo cultural centrado em pessoas, porque valor depende da adoção, né? Eu fiz um projeto lindo, maravilhoso, de um produto top que não foi para vendas, que não deu resultado, que não vendeu. Por quê? Porque não gerou valor para o cliente, não gerou valor interno, não gerou valor para ninguém, né? Então, você fez um produto porque você achou que era legal. Governança como um caminho de disseminação das práticas. Então, a governança ela tem uma função de ser uma área que dissemina esse conhecimento, de tal forma que, no limite, você um dia não precise ter mais o escritório. A gente fala isso de change management, né? No limite, é uma competência organizacional, assim como competência de fazer projetos que gerem valor, né? Então, a governança é como esse caminho que dissemina essa competência. Colaboração e integração entre as áreas, porque eu só vou gerar valor quando eu tiver essa colaboração entre as áreas. E a gente sabe o quanto isso ainda é complexo. Eu brinco, a gente brinca muito na dinâmica com os clientes, às vezes a concorrência está lá fora, não está aqui dentro, entre as áreas. Mas, às vezes, a concorrência entre as áreas é a concorrência da priorização. Então, se você, tipo, a minha parte é mais importante que a sua, tal. Então, se você tem critérios claros e alinhados à estratégia, isso vai tornando um pouco mais possível esse alinhamento entre as áreas. Eu acho que medir e demonstrar valor. E aí tem uma outra questão que está aqui na nossa. Quem está participando, quer ver? Deixa eu pegar aqui, acho que é do. Que ele fala de indicadores. Não, a Nádia, peraí. Foi antes da Nádia. Deixa eu pegar aqui, é porque tem muitas coisinhas aqui. Aqui. Foi o Ângelo. Ele diz assim: a questão do valor agregado é muito importante, daí a relevância dos indicadores de sucesso para se avaliar se os objetivos e resultados esperados foram atingidos. Sempre lembrando, Marcel, que eu preciso, Ângelo, desculpa, eu preciso trabalhar os indicadores, porque indicador é uma coisa que indica a dor, ok? Então, se eu tenho indicador, eu vou trabalhar um plano de ação para melhorar a forma como eu quero fazer as entregas de valor. E quando eu tenho um indicador tudo verde, a gente toma muito cuidado. Hã? Ah, tá tudo verde. Sabe aqueles indicadores sempre verdes que na véspera do Go Live da No Go, sabe os indicadores tudo verde que a gente diz que a adoção vai ser feita e depois no pós-projeto a gente vê que não tem adoção nenhuma? Então, o indicador é importante, sim, mas a gente olhar o indicador com essa capacidade de saber que ele indica uma dor e que eu tenho que ter um plano de ação sobre ele e eu tenho que envolver as pessoas para esse indicador ser de fato um ponto visível do nosso caminho, da nossa estrada. Medir, então, e demonstrar valor, trazer essa cultura da agilidade, né, da entrega de valor efetivo, nesse conceito, não do método, mas da agilidade como uma entrega de valor, como a busca da abundância dentro das nossas empresas, essa visão integrada e sistêmica, e lembrar, gente, que isso é uma jornada. Uma jornada. É uma jornada. Não é uma maratona. Não é uma sprint de 3 meses, 2 meses e Não. 8 semanas. Não é. Então, quando a gente está fazendo, aliás, 30%, tem um número de uma pesquisa, 30% dos escritórios corporativos estratégicos de valor não se implementam, não chegam, não continuam a maratona, desistem no meio da caminhada, lá nos 10 quilômetros, eles param, porque não há todos esses requisitos que são fundamentais para fazer um escritório de valor, de fato, um escritório que gere valor, que de fato aconteça. Então, A gente pensar nele como uma transformação cultural mesmo, até, porque é um comportamento, essa busca pelo valor, o olhar do valor a ser gerado,
como eu meço, como eu trato, o indicador e o plano de ação. É um comportamento, como você disse, é uma jornada. É Então, uma não é jornada. um evento isolado ou um projeto que vai transformar, né? E fazer com que as pessoas nas organizações entendam a importância de olhar para o valor de forma Uhum. constante, né? Então, é bem comportamental, cultural. Cultural, é isso aí. E eu acho que tem uma questão aqui da Nádia: o escritório de projetos é organizado por tempo determinado, ou seja, somente durante o desenvolvimento, ou pode ser mantido como uma governança. A gente entende que o melhor caminho é você manter como uma governança. Por quê? Porque Sim. ele tem um papel de disseminar um conhecimento de desenvolvimento de projetos que gerem valor. Então, ele olha para o planejamento estratégico, ele parte do planejamento estratégico. Eu acho que é um estágio de maturidade quando você tem um escritório para aquele, um PMO para aquele, às vezes é uma pessoa, um profissional PMO para aquele projeto. Esse é um estágio, é um nível de maturidade, mas quando você tem uma governança que ela está linkada ao planejamento estratégico, e eu diria que aonde colocar o melhor, né, nesse momento seria linkar o planejamento estratégico, apesar de a gente ver estruturas de escritório de projetos nas áreas de tecnologia, nas áreas de planejamento estratégico, nas áreas de finanças, administrativo financeiro, né? Então, a gente viu N exemplos ao longo da carreira do posicionamento. Mas o interessante seria que você tivesse uma área que ela é responsável por disseminar esse conhecimento, não necessariamente por executar todo o processo, mas por disseminar. Porque é claro que você gera agilidade quando a execução está descentralizada, mas descentralizada com uma visão coordenada e que atenda à estratégia da empresa. Gente, são 9h30 da manhã e eu Passou quero. rápido, muito Passou rápido. rápido. Isso dá E um eu quero. workshop, como a gente diz, Isso né, dá um Lívia? Dá workshop, workshop. isso dá outras conversas, né? É Outras verdade. conversas, conversa fiada, e afiada, né? E eu quero agradecer muito você, Lilian, por dar Eu que junto aqui agradeço. nessa jornada de fazer projetos de valor nas empresas. A Dinâmica tem um encontro agora em maio, a gente faz os encontros para mudança, vamos tratar de novo sobre a jornada de valor, sobre a importância de cada vez mais entender os processos de adoção a partir das dores que as empresas têm. Nós temos também, para quem quiser conhecer, o que a gente chama de orientação direcionada específica, é um produto que nós temos para ajudar os profissionais que querem se desenvolver em cima de algum tema, alguma questão, e você quer, sei lá, 4, 5, 6 encontros, 8 encontros com a gente para fazer esse bate-papo, essa conversa e essa orientação direcionada com base nas nossas expertise e na nossa caixinha de ferramentas, né? Nas nossas metodologias aplicadas aí ao longo desses anos profissionais, tanto meu quanto da Lilian, quanto de toda a equipe da Dinâmica. Eu quero agradecer muito a Sandra, todos vocês que estiveram aqui, Muito obrigada. né, tanto aqui na sala anexa do Zoom, quanto eu sei que tem gente no YouTube, tem gente no LinkedIn, tem gente no Instagram. Muito obrigado pela presença de vocês. Esse vídeo vai ficar, essa gravação dessa aula vai ficar disponível no nosso canal do YouTube, vai ter lá também o link para essa orientação direcionada específica. Fiquem, por favor, abertos a vir conversar com a gente, a pedir um bate-papo, a tomar um café, porque é isso que a gente gosta de fazer, porque a Dinâmica tem como lema conhecer para transformar. O conhecimento é o que transforma, o conhecimento é que abre as nossas mentes para novos caminhos. Então, muito obrigado a vocês. Muito obrigada, Lívia. Gratidão. Obrigada, Lívia. Obrigada pelo convite.